A paz do Senhor Jesus, Pastor Márcio Bonifácio, queridos amados irmãos, hoje nós estamos num cenário de cinema aqui, irmãos. Nós estamos diante desse sol, dessa paisagem maravilhosa. Nós estamos aqui para falar um pouco da promessa de Deus. E o Espírito de Deus me inspirou para mim falar, porque tem tantas pessoas esperando na promessa de Deus. Muitas delas estão frustradas, estão desanimadas, estão até mesmo odiando alguns profetas, porque Deus usou alguns profetas para trazer à luz da Bíblia uma direção para a vida dessas pessoas, mas até hoje as coisas não se cumpriram, não tomaram posse da vitória. Então nós estaremos hoje meditando aqui num texto aqui que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a exortação para lembrar da misericórdia de Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é infinitamente justo. Livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz: se quiseres me ouvir, comerei o melhor da terra. Então tem um princípio para a promessa de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida. Vamos lá, vamos ler aqui o que a Bíblia está dizendo. Todos os mandamentos que hoje ordeno, guardai-se para cumprir, para que viva e vos multiplique, e entre e possui a terra que o Senhor jurou, vossos pais. Então aqui está falando um texto aqui, após o povo que era cativeiro, por intermédio de Moisés, alcançaram a libertação, a vitória. Porém, agora Deus deu para eles aqui um princípio, para eles tomar posse da promessa que Deus tinha feito aos pais. Quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, uma coisa é muito clara, que tem muitas pessoas que estão aguardando tanto tempo, porque não cumpriu a bênção. Esse povo a qual Moisés tirou, que era 600 mil homens, a Bíblia não conta mulher, mas conta 600 mil homens acima de 18 anos. Então, se formos levarmos em conta que cada família vai 4 pessoas, 6 vezes 4 dá 2 milhões de pessoas, mais ou menos. O que eu entendo com isso, irmãos? Era 2 milhões de pessoas que estavam sob a ordenança de Moisés para tomar a terra de uma promessa, de uma terra que mana leite e mel. Só que após o povo sair do Egito, era uma caminhada de 40 dias. Mas por causa da idolatria, da rebeldia, desobediência, murmuração, e se rebelar, que era um povo de dura servir, o que era para se tornar 40 dias se tornou 40 anos no deserto. E muitas das vezes a gente não entende por que uma bênção que era para demorar 40 dias se transformou em 40 anos. Muitas das vezes a causa disso tudo, primeiro tópico, que atrasa a promessa na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é a obediência, irmãos. Toda vez que nós quebramos princípios estabelecidos por Deus, nós atrasamos aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero trazer para você a luz dessa palavra, que você que está esperando em Deus, que a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor jamais será frustrado. Primeiro tópico é a desobediência, porque o povo, eles se rebelaram contra Deus de tal maneira, que quando Moisés subiu no monte para buscar a Deus, e eles fizeram um bezerro para botar no lugar de Deus, porque Moisés ficou 40 dias no monte. Após Moisés descer do monte, e Moisés quebrou a tábua da revelação, porque uma das coisas que muitas das vezes trava a promessa de Deus na vida do ser humano é quando ele se rebela contra Deus. Na realidade, Deus tinha libertado do cativo do Egito, mas agora eles trocaram Deus por um bezerro de ouro. Muitas das vezes o que está atrasando a promessa na vida do ser humano é quando ele levanta um altar, quando Deus não tem a primazia na vida dele. Deus não fica nem no primeiro, nem no segundo, fica no quarto plano. Aí você compromete totalmente a promessa de Deus na sua vida. Primeiro tópico. Segundo tópico, todas as vezes que eu deixo de fazer aquilo que Deus ordenou para mim fazer, eu estou atrasando o que Deus prometeu para mim, irmãos. Por quê? O mundo espiritual é conquistado à força. Havia uma promessa para eles tomar posse da terra prometida, mas a terra já tinha
moradores na terra prometida. E o povo tinha que guerrear para tomar posse da promessa. Quantas pessoas hoje que têm uma promessa, irmão, nada vem de mãos beijadas. Mateus diz claramente que o reino do céu é conquistado à força, quando nós lutamos, pelejamos por aquilo que Deus tem na nossa vida. Talvez você está guardando a promessa de Deus, não se cumpriu até hoje, porque você não tem se posicionado como servo da luz para obedecer os princípios estabelecidos por Deus no nome de Jesus. E terceiro tópico, que muitas das vezes a promessa ela demora porque Moisés poderia ter pegado um caminho muito mais simples para chegar na terra prometida, mas ele foi para um caminho muito mais longo. Por quê? Porque Deus estava testando a fé, Deus estava testando a fidelidade daquelas pessoas que iam tomar posse da terra prometida. Isso, em geral, todos nós que temos promessa de Deus, tem um momento que Deus vai testar a minha fé e a sua fé. Abraão foi testado quando Deus mandou ele sacrificar seu único filho. E ele foi no Monte Moriá e foi aprovado por Deus. Davi tinha uma promessa de ser rei de Israel, mas ele esperou 14, 15 anos para tomar posse da bênção. José tinha uma promessa grande de ser governador, mas ele passou por um processo. E esse processo nada mais é para testar a minha e a sua fé. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, para te dar muito mais do que você sonha e pensa. E Deus estabelece esse princípio para mim e você tomar posse da vitória, no nome de Jesus Cristo, amém. Livro de Jeremias, capítulo 29, se eu não me engano, versículo 11, diz: bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de bens, não de mal, que Deus tem planejado para mim e para você, para comer o melhor dessa terra, para você ter vida e vida com abundância. Mas o que compromete a promessa de Deus é quando nós deixamos de cumprir o princípio estabelecido por Deus. Quantas pessoas que estão vivendo sua própria vida não se posicionam como servo de Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muito hoje tem escrito sua própria história, seus próprios caminhos. Isso você compromete a tua promessa. Uma caminhada que duraria 40 dias transformou em 40 anos. Por causa da murmuração, por causa da reclamação, por se rebelar contra a liderança de Moisés, queria voltar para o Egito, a qual a terra tragou os rebeldes todos. Muitas das vezes, o Deus que chamou eles para uma terra prometida não deixou faltar o que comer e o que beber, irmãos. O livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: não juntais tesouro na terra, mas juntais tesouro no céu. Os pássaros não plantam, nem colhem e nem amontoam em celeiro, mas todos os dias eles têm um pão de cada dia, porque Deus tem sustentado os pássaros, quanto mais a vós. Então, quando nós não confiamos totalmente em Deus, nós comprometemos aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. Você que espera em Deus, não desanime, você se enche de fé, porque se realmente saiu da boca de Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, diz que o meu pensamento é mais alto do que o vosso, e o meu caminho, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Assim como a chuva cai do céu, a neve, para regar a terra, dar o solo, a semeadura, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Se saiu da boca de Deus, querendo o diabo, sim ou não, Deus vai te surpreender, vai se cumprir na tua vida. O bom de Deus, irmãos, que pode demorar o tempo para se cumprir a promessa, muitas das vezes, muitos dos casos, mas ele vai dar um tempo para você desfrutar da bênção. Lembra-se que José, com 17 anos, foi provado por Deus. Com 30 anos está adiante do faraó, mas ele morreu com 120. Deus deu 90 anos para desfrutar da bênção e da promessa. E com você não vai ser diferente. Espere fielmente em Deus, cumpra os princípios estabelecidos por Deus, que Deus vai te honrar. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.